Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo. Liturgia diária. 30 de junho de 2022. Seja bem-vindo ao Evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. A cura do paralítico nos é contada também pelos evangelistas Marcos e Lucas. Marcos apresenta a história do paralítico com mais particularidades. Nos diz que os portadores do leito sobre o qual jazia o paralítico, não podendo apresentar o doente a Jesus por causa da multidão, são todos particulares que não pertencem à história em si, mas ao modo de apresentá-la. Na sua versão, Mateus estiliza a cena reduzindo-a ao essencial, omitindo todos os particulares. A chave para descobrir a intenção de Mateus está nas palavras de Jesus. Em vendo a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: E meu filho, coragem! Teus pecados te são perdoados. Neste texto, Mateus quer afirmar que Jesus tem o poder de perdoar os pecados. A cura do paralítico comprova esse poder. Além de ter o poder de perdoar os pecados, Jesus demonstra que tem um poder mais forte, que é aquele de penetrar os pensamentos dos escribas, sem que alguém lhe contasse, e disse-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Por sua vez, Jesus possui um conhecimento sobre-humano, sobrenatural, doado-lhe pelo Espírito Santo. Em outros momentos Jesus dirá: Vocês veem as aparências. Eu vejo o coração. Este conhecimento sobrenatural de Jesus demonstra que ele tem também uma dignidade única e que justifica o seu poder também único, aquele de perdoar os pecados. Quando Jesus quer demonstrar que tem o poder sobre o pecado, o paralítico passa em segundo plano, como se não interessasse mais o paralítico curado, e sim para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. A razão da cura do paralítico que ouviu as palavras de Jesus: Levanta-te, toma a maca e volta para a tua casa, é demonstrar a saúde eterna. O perdão dos pecados é mais importante do que a saúde do corpo. Mateus, além de demonstrar o poder de Jesus, quer realçar a fé daquela multidão que se aproximou de Jesus, atraída a ele justamente por causa deste poder. Fé tão grande que venceu todas as dificuldades. Fé que é confiança ilimitada no poder de Jesus,
posto a serviço do ser humano. Por fim, Mateus, depois de nos contar a cura e o perdão dos pecados do paralítico, nos fala daquela multidão, que diante deste milagre de Jesus, ficou com medo, glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O poder de Jesus de perdoar os pecados foi passado aos seus discípulos apóstolos, quando ao ressuscitar dos mortos e aparecendo-lhes, disse-lhes: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Depois destas palavras, soprou sobre eles dizendo-lhes: "E recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, serão retidos." Antes Pedro, à pergunta de Jesus, e no dizer do povo: "Quem é o Filho do Homem?" E aos seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." E Jesus disse a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, em tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus." Portanto, a Igreja de Cristo e na Igreja os homens escolhidos por Cristo, têm a missão de administrar o sacramento do perdão. Não são eles que perdoam, mas é Cristo que o faz na pessoa do sacerdote. Este poder de perdoar os pecados é inseparável da pessoa de Cristo e da sua Igreja, uma, santa, católica e apostólica. Pai, que minha fé ilimitada em Teu Filho Jesus seja penhor de perdão e cura. Ajude-nos a evangelizar se inscrevendo no canal Momento de Fé. Ative o sininho para as notificações, e dê um like para a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre mim a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.